E eu sei que há muitas dúvidas nos corações das pessoas sobre a questão da obra de Cristo, que ainda até hoje tem pessoas achando que a obra dele foi incompleta e estão querendo fazer. E a obra dele foi perfeita, foi completa, não deixou nada para ninguém. No capítulo 12, do versículo 44, capítulo 12 de João, no verso 44, aqui nos diz, é um resumo do ensino de Jesus. Ele diz: quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta o julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus, ele veio trazer uma palavra de Deus para o homem. Nós temos a dificuldade porque a nossa preocupação, de entendimento, porque a nossa preocupação é em relação ao futuro. E a palavra de Deus diz que o futuro não te pertence. Viva até hoje. Então, você observa que a ansiedade que está no coração do homem é sobre o dia que não lhe pertence. E por isso essa curiosidade em buscar através da própria criatura a revelação do seu futuro. Então a confiança, ela é maior na criatura do que no Criador. Então quando precisa haver arrependimento no coração nosso, arrependimento na nossa visão é arrepender dos pecados, dos erros. Não. Arrependimento é tu não se voltar para Deus e conhecer o teu Deus. É tu passar uma vida sem conhecer o teu Criador. Que sentido tem a vida se aquele que te deu vida e que te amou antes de tu nascer, tu não tem interesse em conhecer? De repente, então, de tu te focar apenas no superficial da tua história e não se aprofundar na essência, da onde eu vim, quem me trouxe. Você quer ver uma coisa? Quando conhece Deus, você não tem dificuldade em acessar Ele. Jesus falou de uma parábola do homem com 2 filhos. E um sai e vai viver a sua vida segundo o seu coração. E ele perde tudo, ele se arrebenta, ele se dá tudo errado. Mas ele tem conhecimento de quem é o Pai. Então quem tem conhecimento de quem é o Pai, ele não tem medo. Ele disse: ainda que meu Pai me receba como um dos seus funcionários, eu vou ser bem recebido. Eu vou ser aceito, porque eu sei que meu Pai valoriza até os funcionários que dirão filho. Então quando tu tem conhecimento, irmãos, tu não é arrependimento de uma vida errada. Tu tem que se arrepender, pois eu sou uma criatura que não tenho conhecimento nenhum do Criador. E aí eu vivo debaixo de um jugo. Meu
coração não se abre para entender quem me deu vida, por que eu tenho vida, de onde vem essa vida. Então, irmãos, a beleza, ela é gerada por alguém. Toda aquela design, aquela beleza, tu tem que procurar a fonte criadora. Que sentido tu tem lá e conhecer um lugar que tu não conhece quem criou aquele lugar? Então tu tem uma vida, que sentido tem a tua vida se tu não conhece quem te deu vida? Então o arrependimento é tu passar um tempo todo na história tua na terra sem conhecer o teu Criador. Então quando tu olha a função de Cristo, e para você entender as coisas de Deus, a explicação que muitos buscam no futuro, ela está lá no começo. Está lá no começo da história. Mas quem vai para o começo da história? A irmã faz terapia, que os problemas futuros, hoje, presente, são lá do passado, lá do ventre, lá de uma formação na sua infância, de uma adolescência. Então tu tem que voltar lá para te poder resolver aquilo lá. Então você observa, irmãos, que debaixo de nós tem uma acusação. Mas que mal o homem fez? Se a criatura foi amada por Deus, Jesus fala de uma parábola que o reino dos céus, ele semeou uma boa semente. O reino do céu é uma boa semente na terra. Mas o que lavou a terra, o que arou, o que cuidava, dormiu. E veio o inimigo e semeou uma má semente. Não foi o homem que semeou a má semente na terra. Foi o inimigo. E quando os agricultores se deram conta, procuraram o dono e disseram: agora semearam o joio e está nascendo, vamos arrancar o joio. Não, deixa. Na hora da colheita, eu tenho os lavradores que vão tirar o joio primeiro, depois o trigo. Pense nas palavras de Jesus. Da parte de Deus vai ser tirado o joio. E nós não somos joio, nós somos a boa semente. Então, irmãos, a queda do homem no jardim não foi culpa do homem. Foi o inimigo que entrou lá e semeou uma boa semente. Então para ele veio uma sentença. Da semente da mulher vai nascer um que vai te esmagar a cabeça. Sentença. Mas para o homem, consequências, é diferente. O homem não foi sentenciado. O erro, ele vai gerar uma morte, quer dizer, separação, até o Salvador vir. Até Jesus aparecer. Até Jesus vir. O homem estava esperando o Salvador, porque ele não tinha como ligar-se mais ao Pai. Então o homem foi sentenciado. A mulher disse: com dor de parto vai gerar o teu filho. E o homem, do suor do teu rosto vai comer o teu pão. Não é uma condenação. Agora, para o inimigo, sim. Da semente da mulher vai nascer um, tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. Por isso que a Bíblia fala: a serpente não é traição. Então, irmãos, olha só como eles aguardavam esse dia. E aqui que nós precisamos entender o poder de Deus, irmãos. Ezequiel, ele tem uma visão. Deus leva ele para um vale de ossos secos. E ele pergunta, Deus pergunta: por acaso esses ossos podem ter vida? Ele vê um vale de ossos secos, pessoas sepultadas, ossos de pessoas. E ele diz: tu sabes, Senhor, profetiza, dá uma palavra, ossos secos, vivam. E quando ele dá a palavra, irmãos, os ossos se juntaram, carne se
transformou naqueles ossos, nervos, e aqueles ossos voltaram a viver. Pessoas andaram na visão desse aqui, ó. O que Deus está falando, irmãos? Que aqueles que morreram já estavam mortos. O poder de Deus, irmãos, ele arranca da sepultura e salva. A humanidade esperava um Salvador. Por isso que quando Jesus ressuscitou, as sepulturas se abriram, devolvendo os corpos pelo poder de salvação de Deus. Deus não criou o homem para condenar o homem. A nossa mente nos condena. A nossa forma de entender, de compreensão das coisas de Deus é que traz um julgo. Por isso que Jesus diz: quem vos constituiu juiz para que julgue? Então toda a sentença, ela vem alicerçada no julgamento. Então quando Jesus vem, irmãos, vem agora a salvação à humanidade. O Pai presente no Filho. Por isso que ele diz: não vim trazer eu uma palavra minha. A palavra que eu tenho passado para vocês, ela não é minha, ela é do meu Pai, que me enviou à terra para trazer a vocês uma palavra, para trazer a vocês um ensinamento. Então ele começa dizendo aqui: quem crer em mim, crê naquele que me enviou. E aqui que está um segredo, irmãos, que a obra de Deus em nós, ela é movida por algo chamado fé. E a fé, tu não avalia a fé do teu irmão. Ninguém consegue entender esse processo de acreditar. Ele é pessoal teu, ele é individual. A forma que tu acredita em Deus, que tu espera em Deus, é tua. Ninguém consegue detectar isso em você. Nem os governos conseguirão, não conseguiram até hoje. A fé é uma semente poderosa plantada nos nossos corações. Quando os primeiros cristãos, eles entenderam a morte não era um problema para eles, porque a fé era vida e vida eterna. Então você observa o poder da fé. A história diz que para cada cristão que morria nas arenas, entregando a sua vida ali, porque seguia o Cristo, Santana se convertia nas arquibancadas. Que povo é esse? Que Deus é esse? Que eles morrem e não negam. É quem abre e se arrepende. Passou uma vida inteira dizendo: eu não conhecia Deus. Não foi o que Jó falou? Eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E eu sei que há um poder em ti que das cinzas tu pode ressuscitar. Entendeu, irmãos? Quem é Deus? Jesus está dizendo: eu trouxe uma palavra do Pai para vocês. Eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar. E ele diz assim: quem crer em mim, crer em quem me enviou. Então, irmãos, quando tu tem Jesus na tua vida, tu tem Deus. E eu te pergunto nesta noite: o Criador não é suficiente para você? Cristo, ele bradou diante da escravidão da humanidade, quando homens
colocaram leis, ordenanças, medo e escravizaram o povo, subjugaram o povo, dominaram o povo a seu bel prazer. E Jesus foi severo nessa parte. Leia o Mateus 23 e você vai ver a comparação que Jesus fez com aqueles homens que tinham acesso à palavra, conheciam a palavra e colocaram um jugo sobre o povo de domínio. Pela falta de entendimento, de compreensão, eles pararam, dá para se entender assim, de mãos abertas, dizendo: para te entrar no céu, tu vai ter que passar por mim. Se tornaram um empecilho às barreiras, impedindo o povo de ter acesso ao entendimento das coisas de Deus. E um povo escravo com medo de um Deus que eles passavam. Deus vai te castigar, Deus vai te oprimir, Deus vai tirar o que tu tem. E o povo debaixo desse jugo se curvava, e Jesus bateu ferreiros aqui, chamou de raça de víboras. Da onde vocês pensam que vão escapar do juízo? Da onde? Oprimindo o povo. Então Jesus, ele veio trazer uma mensagem do céu, irmão. Jesus está dizendo que eu amo, por mais que eu amo a criatura, por mais que nós nos amamos, eu não dependo de você para herdar a vida eterna, para conhecer Deus. Ah, se você dependesse da criatura, que seria de você? A palavra não diz que o homem é enganoso? Então, se ele diz, se Jesus diz, por que não crer na palavra dele? Quem crer em mim, tem o Pai. E ele deixa claro isso. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio, não tem outra maneira a não ser em mim. Então ele veio, irmãos, quebrando as barreiras de um jugo opressor, de medo, de condenação, de uma mente escrava, oprimida pelo pecado. Então assim, o pecado não tem mais poder. Jesus, o que ele venceu na cruz? Quando ele morreu, o que ele venceu? Mas quem tem Jesus tem quem venceu a morte. Por isso que ele nos dá uma garantia, vida eterna. Irmãos, entenda. A irmã falou em indivíduo. Sabe por que nós somos chamados de humano? Porque nós vemos do humus. O que é humus? Nós vemos do humus. Nós somos humanos, tá? Do barro. Deus criou a terra, tá? E criou o homem da terra. Entenda? Nós precisamos da terra. Nós somos criados da terra. Deus criou a água e criou o peixe para a água. Se tu tirar o peixe da água, ele sobrevive? Não. Ele precisa da água. A planta, a árvore frutífera, Deus ordenou que a terra produzisse. E ela depende da terra. Então esse corpo, ele é da terra, porque a terra foi criada para o homem. Se não fosse criada para o homem, a terra nós seríamos celestiais e não terrenos. Agora, o espírito de vida que há em nós
ele veio da onde? Depende de quem? De Deus. Sem Deus não há vida. Entendamos. Então há uma conexão, há uma ligação, há um projeto lindo dos céus com a terra, tirando uma criatura que traz a semelhança do Criador, a imagem, a semelhança, dentro de uma forma de vida que foi tentado destruir, mas que a palavra diz que será restaurado. Será tudo restaurado para que o homem habite aonde? Na terra. A nossa morada é aqui. É tanto que você não encontra Jesus falando que vai nos levar para o céu. Ele fala que vai preparar um lugar até tirar o que vai ser destruído. Eu entendo, irmãos, que Jesus, por que, irmãos, que Jesus vem em forma de homem? A obra na terra é através de nós, ponto. Por isso que Jesus veio de forma terrena, humana. Então, irmãos, nada além dele. Não é anjo aparecendo, não é anjo. Os anjos, eles podem até manifestar segundo a ordem do Pai. E aí quando o Pedro vai lá e prega Elias, se abre o entendimento daquele homem. E aí, irmãos, quando ele prega que abre o entendimento, o que aquele homem faz? Se joga de joelho para adorar Pedro. Pedro diz, não adore a mim. Não adore a mim. Não sou eu, mas é quem me enviou. Jesus deixa claro: a palavra que eu estou trazendo a vocês não é minha, é daquele que me enviou. Então ele é o homem terreno para salvar o homem. Deus usa o Filho como homem para salvar o homem. Por isso que ele estava trazendo uma mensagem de alerta: conheça Deus. E daí ele diz assim: se alguém ouvir a minha palavra e não aguardar, eu vou matar. Se alguém ouvir a minha palavra e não der crédito, eu não vou julgar. Na verdade, já houve um julgamento. Entendeu? A própria palavra diz que o inimigo já está julgado. Já há um lugar sentenciado para ele, que ele aguarda a execução. Sabe? Como é que funciona um processo aqui entre nós? A pessoa vai lá e comete um delito, tá? Ele vai levado para uma pré-análise, podemos dizer assim, tá? Mas ele aguarda uma sentença. Mas os atos já descrevem que terá consequências. Então lá no começo, o que Deus disse? Vai nascer um julgamento. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele te destruirá. Cabeça é o comando. Cabeça é o cérebro da organização. Ó. Vai ser esmagado. Então o medo que as pessoas estão passando hoje é em relação à vida. Quem não tem o entendimento de Deus não tem vida. Aí vive o medo da morte. Aí querem construir
as suas moradas em lugares onde pensam que não vão ser atingidos, que quando vir o fim do mundo, na mentalidade deles, o fim do mundo, eu vou estar seguro. O que vai ter fim, irmãos? É o mal na terra, é o falso, é a mentira, aquilo que parece ser, que não é, mas que é difícil de tu identificar. Não é assim? Tu vê uma pessoa, tu conhece uma pessoa, mas tu não sabe se ela é boa ou má. O que tem naquele coração? Quem governa aquela vida? Quem é o Senhor daquela vida? Então, irmãos, a sentença já foi dada. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: eu vim salvar. É um decreto. Não vim condenar. Ele dizia: a minha ovelha me conhece, e delas eu sou conhecido. Mas um sistema ardiculoso, podemos falar nossa linguagem, malandro, se colocou no caminho e ele te julga, ou não? E ele te condena, e ele, se bobear, te mata. Porque, irmãos, a morte não é só física. Ou é? Tem pessoas andando por aí. Deus já te condenou. E eu te pergunto se não é esse julgamento que a gente faz conforme a situação das pessoas que estão vivendo. Então o que significa isso? Que o homem justifica o homem, que o homem salva o homem. De que maneira a criatura pode ser salva se não for através da criatura? Não existe processo na terra, não existe ação tua na terra, não existe nenhuma obra tua na terra que te dá o direito de salvação. Se fosse por isso, Jesus não teria vindo salvar a humanidade. A palavra vos limpará. A palavra limpa. Por isso ele trouxe a palavra para limpar o coração humano, que nasce, sabe, nós semearam uma semente. O teu coração, ele é o quê? É uma terra. A semente que tu botar no teu coração, ela vai crescer. Por isso que a palavra nos ensina o que pensar. Então o inimigo, ele lançou a semente, como ele lança todos os dias uma semente de pensamento na tua mente. Deixa ela entrar no teu coração. Pega ela com as tuas lágrimas. Ai Deus, eu estou triste, tá regando. Eu estou triste, eu estou amargurado, tu tá regando uma amargura. Eu estou decepcionado, eu estou abandonado, tu está regando. É isso que Jesus disse. Eu não vim culpar vocês, eu não vim condenar vocês, pois o erro que está em vocês não é de vocês, foi lançado em vocês. Foi lançado no início da criação. Irmãos, enquanto o mal não for tirado da terra, nós vamos ter essa luta constante. Sabe? Se volta para a palavra, se agarra a ela. Só tenham cuidado como tu usar. Por quê? Ela é um poder ou não? A palavra de Deus é um poder sobre a terra. Então o que veio para nós foi o poder da palavra personificado na pessoa de Cristo, poder do reino dos céus na terra através da palavra. Ela é uma espada, ama
e é justa e condena. E ela está na minha mão, ela está no meu direito. E segundo a minha ação contra o meu irmão, será tomada contra mim. Que Jesus está nos deixando, é bem claro, não julgue, não condene ninguém, não despreze ninguém, não maltrate ninguém, porque você tem um poder. Há um poder na nossa vida, irmãos, de vida e também de morte. Jesus não é a vida, o poder da vida. Então, como nós usamos, por isso assim, irmãos, você não pode, sabe, trazer para cá o que tu está passando no dia, porque tu está com uma palavra poderosa. O próprio Jesus, quando ele falou para os que ouviam os fariseus, ele disse: ouça o que eles dizem para os fariseus, mas não pratique o que eles praticam. Está vendo? Então ele disse assim: ouça a palavra, ouça com atenção, mas não pratique o que esses caras estão praticando. Não tome a vida deles como exemplo. Então a palavra ela é poderosa, a palavra é eficaz, mas quem usa ela? Quem faz uso dela? Quem expõe ela? Por isso que a palavra diz: guarda o teu coração. Quantas orações aí destruiu vidas, separou casais, causou mal. Por isso que Jesus deixou bem claro: a base é o amor, gente. Quando tu estiver em Cristo, tu vai amar.